O nome de batismo dele era Luiz José Costa, também conhecido como Leandro. Nasceu no dia 15 de agosto de 1961, em Goianópolis. Filho de Avelino Virgulino da Costa e Carmen Divina Eterno da Silva, morou com os pais e mais 8 irmãos na roça, onde estudou o ensino fundamental. Criança, Leandro ajudava os pais numa pequena plantação de tomates e jilós, mas Leandro não gostava, não. O primeiro emprego de Leandro foi no Mercado Central de Goiânia, como vendedor de sapatos e engraxate. Mas a vocação de Leandro era para a música e chegou a ser vocalista de uma banda chamada Os Dominantes. A dupla Leandro e Leonardo nasceu em 1983, depois que Leonardo, que trabalhava como balconista na farmácia São Benedito, em Goiânia, foi demitido. Depois de ser boia fria, Leonardo foi entregador de remédio, mas não durou muito na função, pois Leonardo receitou um remédio errado para um cliente que tinha micose e foi despedido. E foi assim que resolveu formar dupla com Leandro. Nos anos 80, os irmãos cantavam em pequenos bares, mas a dupla só nasceu comercialmente falando depois de chegar aos diretores da gravadora Continental uma fita mal gravada com a música de 3 acordes. Era a canção Entre Tapas e Beijos. O nome da dupla foi inspirado em filhos de amigos que eram gêmeos e com o nome Leandro e Leonardo começaram a batalhar aí no mundo sertanejo. Em 1986, a dupla gravou o primeiro disco com a música Contradições e vendeu 38 mil cópias. Mas foi em 1989 que Leandro e Leonardo viraram estrela com a música Entre Tapas e Beijos, com 1.300.000 cópias vendidas. O sucesso era muito grande que os dois faziam. O quarto álbum deles, que tinha a música Pensa em Mim, consagrou os dois e que marcaria para sempre essa música a carreira de Leandro e Leonardo. Começaram a ganhar muito dinheiro. Leandro se torna um empresário bem-sucedido. Formou-se um grande patrimônio. Era dono de 2 fazendas no estado de Tocantins e de uma fazenda e uma chácara em Goiás. No total, eram 4.000 alqueires de terra e criava 6.000 cabeças de gado. Tinha muitos imóveis em Goiânia e até um prédio de 3 andares e um terreno de 15 alqueires dentro da cidade. O cachê na época dos dois era de 35 a 50 mil reais por apresentação. E as campanhas publicitárias de Leandro e Leonardo também rendiam alto. Hoje, um show, por exemplo, de Leonardo é de 200 mil reais a média e já se passaram 33 anos, gente, depois desse estouro da dupla aí, né? Com a música Entre Tapas e Beijos. Então, era uma fortuna falando da época, que era 1989. Leandro se casou aos 21 anos com Célia Gonçalves, com quem teve um filho chamado Tiago Costa, e que se tornou conhecido a formar a dupla com o filho de Leonardo, Pedro Leonardo, a dupla Pedro e Tiago. Mas houve a separação de Leandro e Célia. Aí ele começa a namorar e se casa com a ex-modelo Andréia Mota. Em 27 de julho, tiveram uma filha chamada Leandra Costa. E em 1998, nasceu em 3 de fevereiro o segundo filho do casal, Leandro Costa. Em 2009, foi divulgado que Leandro tinha um outro filho, fruto de um relacionamento com a empregada da casa dos seus pais. Esse caso aconteceu em 1990. A menina era uma adolescente e ela engravidou e pediu demissão por medo da reação da família dos patrões. Por exame de DNA, foi reconhecido a paternidade. O filho foi batizado pela mãe com o nome artístico do cantor, Leandro. O filho se chama Leandro Borges. Estes são os netos, né, de Leandro. Esse é o filho caçula dele, o Leandrinho, né? Tem um filho chamado Antônio.
A filha Leandra também tem um filho chamado José. E o Leandro Borges tem 3 filhas. O Tiago Costa, que é o primogênito dele, ainda é solteiro, pessoal. Mas eu peguei aqui para vocês verem a fazenda linda que ele herdou do pai Leandro. Olha só as imagens da fazenda Talismã. O patrimônio deixado por Leandro foi de 20 milhões. Ficou 50%, né, para a viúva Andréia Mota, e os outros 50% ficou para os 4 filhos. Quer dizer, os 4 filhos do Leandro ficaram muito bem de vida, né, gente? No dia 27 de abril de 1998, Leandro foi encontrado desmaiado. Fez uma radiografia do tórax e apareceu uma mancha do tamanho de uma laranja sobre o pulmão direito. No dia 8 de maio de 98, médicos do Hospital dos Estados Unidos confirmaram um tumor maligno chamado Askin. É um câncer raríssimo de pulmão. No dia 18 de maio de 98, Leandro passou por 2 cirurgias e uma colocação de um stent, e o tumor não havia espalhado para outros órgãos. No dia 8 de junho, Leandro fez sua última aparição pública em uma varanda de seu apartamento, já sem os cabelos por conta da quimioterapia. O Leandro assinou para os fãs, com uma bandeira verde e amarela colocada ali sobre ele, né? Uma semana depois, dia 15 de junho, o cantor sofreu uma parada cardiorrespiratória em seu apartamento no Itaim Bibi, em São Paulo, e foi levado às pressas para a UTI do Hospital São Luís, onde ele permaneceu sedado e respirando com a ajuda de aparelhos. Leandro faleceu às 00:10 do dia 23 de junho de 1998, com falência múltipla dos órgãos. O corpo de Leandro foi velado na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde mais de 25 mil fãs foram dar o último adeus ao cantor. Ele foi sepultado em Goiânia, no cemitério Parque Jardim das Palmeiras, acompanhado de um cortejo de 150 mil pessoas, e 60 mil delas passaram ali em fila para ver pela última vez Leandro já em Goiânia. Leonardo, em uma entrevista, ele conta que todo dia ele lembra de Leandro. Ele era o irmão mais velho, pai, mãe, meu mentor. Leonardo conta que nunca falou a verdade para Leandro, pois ele tinha muita fé. Ele tinha uma fé grande que ele ia ser curado. Mas Leonardo diz que ele já sabia a real, que a qualquer momento ele partiria, mas ele não poderia contar isso para o Leandro. Os médicos, nos dias que descobriram, eles me contaram, disse Leonardo. O dia que ele fez os exames em São Paulo, o primeiro médico falou assim: Leonardo, a doença do seu irmão não é coisa simples. O segundo falou a mesma coisa. O terceiro médico falou assim para o Leonardo: por que você não fala a verdade para o Leandro? Eu acho que, como dupla, ele não merece ficar sem saber a verdade. O seu irmão tem um câncer muito agressivo, disse esse terceiro médico. É chamado tumor de Askin. Em pessoas adultas, é o 7º. Esse geralmente dá em criança. Criança sobrevive, adulto não. O seu irmão tem 60 dias de vida e ele faleceu em 62 dias. E isso eu não contei para ninguém da minha família. E na noite do dia 22 para o 23 de junho, eu estava fazendo um show. Ele estava fazendo um show, pessoal, na cidade de Caldas do Cipó, na Bahia. Nesse momento aqui que vocês estão vendo, o Leonardo ainda não sabia do falecimento do Leandro. Ele estava cantando a música Eu Juro. E vocês estão vendo que ele está muito emocionado aí.
1 hora da manhã, o Leonardo estava no palco e o Leandro já havia falecido. Imagine, gente, a emoção que ele estava sentindo nesse momento já era um pressentimento que o irmão havia partido. Até hoje, com certeza, Leonardo não aprendeu a dizer adeus.